Olá! O Fala aí Dri de hoje traz outra série de dicas para escritores. Aqui vou deixar linkado para vocês o vídeo Dicas para Escritores 1 dessa mesma playlist. E agora a gente vai passar além do ponto a que o escritor quer chegar para a elaboração de cada um dos elementos da narrativa. Fica que vai ser bom. Enzo, roda a vinheta. Aí, chegamos, estamos aqui para, antes do vídeo, você já dar o seu like, por favor, inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações. Nós precisamos que o canal cresça e que chegue a mais gente. Enzo e eu fazemos o conteúdo com o maior carinho para vocês. Compartilhe o vídeo, comente, é isso, tá? Então, muito obrigada e bom vídeo para vocês. Dicas para escrever com mais consistência, com mais solidez, cada uma das partes do seu livro. No Dicas para Escrever 1, eu repeti várias vezes que mais do que pensar de onde você sai na hora de escrever, é preciso que a gente pense aonde que você quer chegar, mesmo que isso mude ao longo do processo criativo, não há problema algum. Para isso, eu vou retomar um conceito que aparece no Literatira-Teima, conto, novela e romance. Esse conceito é o pente. O que é o pente? São as iniciais de cada um dos elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. A importância desses elementos não obrigatoriamente está nessa ordem. É só um macetezinho assim para você guardar aquilo em que você precisa muito prestar atenção e elaborar grandemente, de forma até às vezes separada, para depois você poder juntar no seu texto. Por exemplo, quando você elabora uma personagem, é importante que você pense na personagem fisicamente, pense em como essa personagem vai refletir, em como ela vai pensar. É importante que você desenhe a personagem para você, mesmo que não caiba no seu texto uma descrição da personagem. Por exemplo, você não precisa, eu falei isso no Passeio Noturno 1, vai aparecer sempre aqui o cardzinho para vocês. Você não precisa dizer que a personagem é alcoólatra. Se você coloca a personagem em todo o seu texto, com o copo na mão, em diferentes situações, é possível que a gente perceba, ou melhor, é garantido que o seu leitor vai perceber que a personagem é alcoólatra, sem você expressar isso de forma direta. É muito mais rico na sua escrita. Então, quando você elabora uma personagem, desenhe a personagem, sabe? Pense nessa personagem com estofo. Por exemplo, no vídeo Vidas Secas, eu comentei sobre a personagem Fabiano. Fabiano é um vaqueiro. Aí você pensa, um vaqueiro, então ele é forte, é decidido, né? Muita calma nessa hora. Ele é um vaqueiro no sentido de que é aquele que cuida do gado, cuida da pecuária. Só que a gente tá no sertão nordestino. Então, que gado é esse? Ele não é um vaqueiro de rodeio, quebra o estereótipo. É a mesma coisa que você precisa fazer na hora de construir as suas personagens. O que elas trazem de mais original e marcante para a ação que elas vão cumprir dentro da obra? Quando a gente usa o termo protagonista, é que a personagem é tão importante que tudo vai girar em torno dela. Por exemplo, no livro Homens Sem Mulheres, tem aqui o card também, do Murakami. Homens Sem Mulheres são 7 contos, se não me engano, 7 contos, e o Drive My Car é o conto que vai não ser uma adaptação, mas vai ser originar alguns elementos do filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro agora em 2022. Também teremos esse vídeo no canal. Bem,
Ali são 7 contos em que as mulheres, mesmo quando elas não se expressam, mesmo quando você não tem a voz dessas personagens femininas, elas protagonizam os contos porque a ação gira em torno delas, da presença ou da ausência, das marcas que elas deixaram. E dessas 7 situações a gente vai ter 7 homens cujo destino é sofrer pela ausência. Às vezes, não, ali não se sofre pela mulher especificamente, mas pelo rastro que ela deixa na vida desses homens. Então a personagem ali, a protagonista, a personagem feminina é tão forte que vai gerar todo o enredo de cada um desses contos, cada qual com a sua personagem específica. Então, personagens precisam ter estofo. Se você coloca uma personagem e não dá destino a ela, que eu falei de problema de continuidade, não dá destino a ela no seu texto, você precisa dar um fim nessa personagem. Ou você tira ela da história enquanto você está escrevendo, ou você mata ela de forma verossímil e interessante. Você mata a personagem no meio do seu texto, sempre é preciso ter cuidado. Narrador. Narrador, gente, o narrador, ele é um dos elementos que eu acho mais interessante. Por quê? Sendo onisciente, aquele narrador que tudo sabe, sendo o narrador personagem, eles vão gerar textos completamente diversos no sentido da interpretação. Por exemplo, um narrador onisciente romântico, como do livro Senhora, vai aparecer aqui também. Ali a gente tem um narrador que nos conta muito bem a história, mas ele nos conta a história. Quando o narrador onisciente, tudo sabe. Então, ele diz pra gente coisas que são certeiras, que são verdadeiras, que são importantes para construir a história. A maioria dos livros da playlist Livros que você, para quem não gosta, livros para quem ainda não gosta de ler, trazem narradores simples. Tá? A maioria deles, narradores oniscientes. E quando não são oniscientes, quando eles são narradores personagens, nessa playlist de livros mais simples, mais saborosos, nessa playlist o narrador personagem, ele não traz a elaboração, por exemplo, do narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra ali, eu tenho um narrador que é um defunto que se torna autor da história da sua vida, do seu livro de memórias. Só que ele está escrevendo lá do além, ou seja, veja, a escolha desse ponto de vista, desse foco narrativo, permite um narrador que fala o que quiser, que critica o que quiser, que coloca toda a sujeira no ventilador se ele quiser e que também pode mentir. Perceba como a gente tem diferença nesse narrador onisciente que aparece lá no romantismo e que aparece em muita literatura que não se propõe a ser uma literatura... Não é que o narrador onisciente seja ruim, não é isso. Mas ele vai ter uma outra função de nos contar as coisas. Tá? Bem diferente desse narrador personagem que tem um ponto de vista específico e que vai gerar um outro produto final. Bom, falamos de personagem, falamos de narrador. Vamos pensar em espaço. Adriana, o espaço lá do Vidas Secas? Sim, o espaço do Vidas Secas vai ressecar essas vidas. Ali não é um romance regionalista que quer apenas apresentar o sertão, mas ele vai mostrar como essa secura vai aparecer na construção das personagens. Mas existe um livro, esse ainda não temos vídeo no canal, mas teremos, chamado O Cortiço, que é um vídeo vestibuloso, que é um livro vestibuloso e que vai com certeza nos mostrar essa questão do espaço. O espaço ele vai ser determinante para a ação das personagens. As personagens que entram no cortiço boas saem ruins. E quem entra no cortiço ruim sai podre. O cortiço, ele determina, esse elemento do determinismo era forte no final do século XIX. Ele determina o comportamento dessas personagens. Não tem como escapar.
Então, o próprio Curtiço, por alguns críticos, ele é considerado como se fosse o protagonista dessa história, já que é em torno desse espaço que se constrói a narrativa, em torno por causa pelo que acontece ali. Então, aí o espaço é preponderante. No Vidas Secas também é, mas o que é mais importante é a construção de cada uma das personagens. Bem, personagem, espaço, narrador, tempo. Como funciona o tempo? Muitas vezes a gente pensa no tempo, relógio, cronologia, calendário. Sim, existe o tempo cronológico, mas existe um tempo alinear que vai aparecer em muitos romances, por exemplo, de realismo fantástico, ou então em casos em que você tem mais de um tempo confluindo no enredo. Por exemplo, Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, a gente tem o tempo da narração. Bentinho, de novo, olha, narrador, personagem, um ponto de vista contaminado pela emoção. Quando ele está narrando, contando a história, é um tempo presente, o tempo da narração. Ele velho, tentando unir as duas pontas da vida. Porém, a narrativa, aquilo que ele conta sobre Capitu, sobre Escobar, aquilo tudo que ele vai contando das suas memórias, que vem contaminado, mas ele volta ao passado para relatar como se fosse fato, é o tempo da narrativa. Então, de novo, o tempo da narração é a ação de narrar. Pense em Bentinho no presente. Quando ele volta a sua voz para as histórias que ele lembra, é o tempo da narrativa. Percebe como esse tempo aparentemente cronológico, porque ele vai contando a história, só que ele já vai começar lá no passado e vai caminhando com várias lembranças numa memória que a memória falha, né, gente? Então ele vai contando conforme aquilo o toca emocionalmente. Aí a gente tem tempos diferentes, tempos que são psicológicos porque estão ligados à personagem. Então, existe o tempo cronológico, existe o tempo psicológico. Quando você, escritor, estiver escrevendo, é interessante que você coloque esses elementos do pente separadamente e vá elaborando isso para perceber se a sua narrativa tem consistência. Então, essa narrativa consistente, que é o enredo é construído de forma sedutora e sólida quando você percebe que cada um desses elementos converge para um clímax, que é o ponto alto da história, e depois para um desfecho. Então, o enredo, ele vai ser construído de forma rica quando os elementos narrativos são construídos de forma rica também. Senhores escritores, retomem o livro de dicas, o vídeo de dicas, o vídeo número 1, e eu já adianto que haverá um vídeo número 3 em que a gente vai conversar sobre verossimilhança, vou retomar o conceito de continuidade e outros elementos importantes aí mais pra frente. Deem seu like, compartilhem o vídeo, comentem quais as suas dificuldades no escrever para que eu possa ajudá-los mais nos vídeos futuros. Combinado? Então, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.